Você já se perguntou o que acontece quando dois dos nomes mais emblemáticos da política nacional se enfrentam cara a cara, ao vivo, diante do país inteiro? Pois foi exatamente isso que ocorreu em uma das sessões mais explosivas do Congresso, este ano. Um verdadeiro duelo de narrativas, de estratégias e de frases que fizeram o plenário tremer e as redes sociais pegarem fogo. Mas esse embate entre o senador Randolph Rodrigues e o governador Tarcísio de Freitas não foi só sobre política, foi sobre algo muito maior: o poder das palavras, da imagem e da percepção pública. E o que você vai ler agora é mais do que uma notícia. É um retrato fiel de como a guerra de discursos pode mudar o rumo de uma história. Tudo começou com um ato de coragem, ou de risco calculado, dependendo do ponto de vista. Randolph Rodrigues levantou-se em pleno Congresso e decidiu fazer o impensável: defender Lula diante de uma plateia tensa, enquanto Tarcísio, frio e calculado, o observava da mesa dos convidados. O ambiente estava sufocante. Um silêncio incômodo tomava o ar, interrompido apenas por sussurros desconfiados. Mas Randolph não hesitou. Com o microfone firme na mão, começou seu discurso com ares de professor e a firmeza de quem pretendia incendiar a narrativa adversária. Senhores e senhoras, estamos diante de uma inversão histórica, disse ele, com olhar fixo no governador. Tarcísio de Freitas, que posa de defensor da moralidade, fecha os olhos para a corrupção que corre solta em seu próprio governo. A frase cortou o plenário como uma lâmina afiada. O impacto foi imediato. Murmúrios, expressões tensas, assessores se entreolhando. E Tarcísio, imóvel. Seu olhar, no entanto, revelava tudo: a atenção, cálculo e uma frieza quase clínica. Ele esperava. Randolph continuou, agora com gestos mais intensos, como se jogasse cada palavra como uma pedra contra o adversário. Falou sobre o sofrimento do povo, da carestia, da política de conveniência, da incoerência entre discurso e prática. Foi direto ao ponto, citando até o artigo 37 da Constituição, exigindo moralidade, impessoalidade e eficiência. Talvez seja bom lembrar ao governador que governar não é fazer campanha eterna, alfinetou. O plenário quase explodiu, parlamentares se remexeram, câmeras dispararam em rajadas de flashes. E então, o silêncio. Tarcísio ajeitou o paletó. Com um gesto sutil e num tom firme e direto, soltou a frase que mudaria tudo. Senador Randolph, defender Lula é como tentar apagar um incêndio com gasolina. Quanto mais se tenta apagar, mais fede a fumaça da corrupção. Não houve gritos nem teatralidade, mas o estrondo simbólico foi gigantesco. O silêncio no plenário disse mais do que qualquer aplauso. Randolph ficou por um instante paralisado. A frase de Tarcísio não era só um contra-ataque, era uma metáfora certeira. Uma bomba silenciosa, moldada para se transformar em manchete, meme, hashtag. E foi exatamente o que aconteceu. Em minutos a internet fervia, vídeos do embate viralizavam, figurinhas com a frase pipocavam em grupos de WhatsApp e hashtags como "Olha a fumaça da corrupção" e "Bo Randolph travou" dominavam as redes. Mas o senador não é do tipo que se intimida facilmente. Respirou fundo, pediu a palavra novamente e retornou com elegância. Governador Tarcísio? É fascinante ouvi-lo comparar a defesa da democracia a um incêndio, mas eu lhe digo, não é a defesa de Lula que fede. É a tentativa de encobrir os escândalos do seu governo com frases de efeito. Parte do plenário reagiu. Alguns sorrisos reapareceram. Parecia que Randolph havia recuperado o fôlego e parte da narrativa. E ele não parou por aí. Acusou Tarcísio de agir como lacaio de interesses escusos, de se esconder atrás de um verniz de gestor eficiente
enquanto contratos suspeitos e obras superfaturadas corroem a base da moralidade pública. O ambiente estava fervendo. Todos sabiam. Qualquer nova frase, qualquer novo movimento poderia virar munição digital. Tarcísio, com a calma de um duelista, apenas ajeitou as abotoaduras da camisa. E então, com a mesma frieza que o marcou desde o início, devolveu. Senador Randolph, sua retórica é tão previsível quanto vazia. Quem fala de moralidade precisa primeiro ser capaz de olhá-la no espelho. O senhor faz teatro, eu trabalho. O senhor fala, eu ajo. Mais uma vez o plenário se agitou, mas Tarcísio ainda não havia dado seu golpe final. Com um meio sorriso e um olhar direto disparou. Hoje, senador, o senhor não foi bombeiro, foi incendiário. E nesse momento, o jogo virou de vez. Randolph tentou reagir, mas estava claro. Aquele golpe tinha atingido o centro da sua narrativa. E não era apenas uma provocação. Era símbolo, era cultura popular, era o tipo de frase que cola. E cola rápido. A sessão foi encerrada de forma abrupta. Muitos parlamentares deixaram o plenário com pressa. Alguns discretamente tiraram selfies, conscientes de que estavam testemunhando história. E nos corredores do Congresso, a pergunta se espalhava como rastilho de pólvora. Você viu o que o Tarcísio disse? Randolph travou? Foi humilhante. No dia seguinte, jornais, portais e programas de TV estampavam a mesma manchete. Tarcísio cala Randolph com frase que viraliza. Defender Lula é como apagar incêndio com gasolina. O episódio não apenas expôs um embate político. Ele redefiniu a disputa de imagem entre dois personagens públicos com visões de país diametralmente opostas. E aí vem a parte que talvez mais te interesse. O que tudo isso muda na sua vida? Muda porque mostra como os discursos que você vê no TikTok, no Instagram, no WhatsApp, não são aleatórios. Eles são planejados, calibrados para gerar impacto emocional. São frases de efeito que moldam a opinião pública, que muitas vezes valem mais do que um dossiê de provas. O embate de Randolph e Tarcísio foi um laboratório ao vivo de comunicação política. E entender como essas narrativas são construídas pode te ajudar a enxergar além do discurso, a identificar quem está realmente propondo soluções e quem só quer dominar a cena. E agora, eu te pergunto, se fosse você ali no lugar de Randolph, como responderia? Você concorda com a frase de Tarcísio ou acha que foi um exagero? Comente aqui embaixo. Se eu estivesse lá, diria isso. Ou então, concordo com Tarcísio porque uma coisa é certa. O duelo entre palavras, ideias e estratégias não acabou. E no final das contas, o verdadeiro protagonista dessa história é você.